Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos um vídeo, uma aula sobre a questão das projeções cartográficas. Esse tema muita gente considera ser um tema complexo, difícil, mas a gente está aqui exatamente para desconstruir essa eventual dificuldade que você tenha. Muitos alunos dão depoimento de que não conseguem ver esse conteúdo na escola como gostaria de ver. E a gente está aqui exatamente para sanar essa dificuldade. Primeiro raciocínio, a primeira grande coisa que você precisa aprender para a vida sobre o tema projeções cartográficas é que nenhuma projeção cartográfica é perfeita. Eu sempre digo isso no início das minhas aulas, sempre peço para que você anote isso no seu caderno. Nenhuma projeção cartográfica é perfeita. O que isso significa? Significa que quando nós falamos de projeções, nós temos um seguinte desafio: transpor as informações de uma superfície esférica, que no caso seria o formato dos continentes no planeta Terra, para uma superfície plana. Será que eu consigo fazer isso? E por que isso não é simples? Por que isso não é tão simples assim? Isso não é tão simples porque a gente tenta colocar as informações de uma superfície esférica numa superfície plana. Isso aqui que está nas minhas mãos é uma folha de papel. Essa folha de papel, nessa aula de hoje, nós dizemos que é uma superfície plana. Então, aí a gente já faz uma leitura de que toda projeção apresenta alguma distorção, que pode ser uma distorção nos ângulos, nas áreas ou nas formas. Aqui, de forma bem rápida, a gente tem alguns tipos de projeções cartográficas, eu diria que as mais importantes. São apenas estas, Vinícius? Não, é claro que não são só estas. Existem muitas outras, mas a gente colocou aqui as que são verdadeiramente as mais importantes. As duas primeiras são chamadas de projeções cilíndricas, A nomenclatura projeção cilíndrica significa dizer que remete à forma geométrica cilíndrica, é como se eu envolvesse o cilindro no globo, para projetar o formato desses continentes. Agora fique ligado que nós temos dois tipos de projeção cilíndrica: a projeção cilíndrica de Mercator e a projeção cilíndrica de Píteres ou Petris, como você preferir a pronúncia aí. No terceiro caso, nós temos a projeção cônica. A projeção cônica, o que eu posso dizer dessa projeção? O nome em si já remete à forma geométrica e traz a ideia de um cone, como se eu tivesse um cone e envolvesse esse cone no globo. Dessa forma, eu consigo projetar os dois hemisférios em cima, embaixo, norte e sul? Não. Essa projeção seria uma projeção para projetar apenas um dos dois hemisférios, tá? Fica ligado nisso. A projeção azimutal, também chamada de azimutal ou plana. Se eu colocasse essa superfície plana e o globo em cima, Então eu poderia ter um dos polos no centro do mapa. E a última, a projeção de Moeid, que seria muito parecido com o que você está sujeito a ver nos livros didáticos e em muitos atlas que trazem mapas. Essa é uma das mais utilizadas. O que a gente pode dizer que são as características mais importantes dessas projeções para você fazer essa revisão aí? A projeção cilíndrica de Mercator, de Gerard Mercator, é uma das mais tradicionais e é muito associada ao contexto das grandes navegações. Os cartógrafos desenvolveram artifícios, utilizou de artifícios da matemática para proporcionar um resultado que fosse um resultado de colocar a Europa de forma centralizada e dilatando as áreas da latitude onde a Europa está. Então ela é conhecida por ser uma projeção conforme, que significa dizer, mantém os paralelos e os meridianos, formando uma lógica de perpendicularidade, conserva
os ângulos, mas distorce as áreas de altas latitudes. Essa projeção, por essa razão, será chamada de europocêntrica. A projeção de Píteres ou Péteres já seria uma projeção de um outro contexto absolutamente diferente, que é um contexto de século XX, onde há uma crítica muito grande a esse europocentrismo e graças a essa crítica aí, tentando superar esse problema da questão europocêntrica, proporcionar uma projeção com ênfase no terceiro mundo. É uma tentativa de fazer uma projeção sem um problema anterior, mas acaba tendo o privilégio para algumas partes, como é o caso de países subdesenvolvidos, né? Então, até aqui a gente não tem nenhuma projeção cartográfica perfeita e até hoje nós não temos nenhuma que seja perfeita porque todas elas apresentam alguma distorção. A projeção cônica é aquela que eu me referi que só projeta um hemisfério, conhecido por dar ênfase a latitudes médias ou de 45 graus, que é o que? É a chamada zona climática temperada, onde a gente tem essa disposição aqui a observar. A projeção azimutal ela é muito colocada em questões de provas, associando ela ao fato de ter sido escolhida como o símbolo da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? A bandeira da ONU é uma bandeira azul e que tem a logo, né? Que é uma projeção azimutal na cor branca e depois de observar que outros mapas privilegiam várias outras áreas, seja europocêntrica, seja terceiro mundo, teoricamente, essa projeção azimutal supera esse problema, tá? E aqui, no caso da projeção de Moeid, eu teria uma projeção com índice de distorção mais baixo, visto que os paralelos se mantêm retos e os meridianos vão sofrer uma flexão aí para tentar proporcionar um mapa menos distorcido que os anteriores. Esse conteúdo é só isso? Não. Mas aqui a gente está fazendo um formato de aulas mais curto, mais objetivo, que te proporcione, né, essa memorização. Quando você quiser assistir, você pode assistir sucessivas vezes. Está aí disposto no nosso canal. Espero que goste do nosso conteúdo. Se gostou, não deixe de curtir, de compartilhar. Se quiser comentar também, comenta que a gente está aqui para, né, receber esse carinho de volta. E muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.